Maquia quando a flor prometida floresce. Esse é um anime que mostra que um final pode ser triste e pode ser feliz ao mesmo tempo. Fala sobre despedida, sobre amor. Maquia, resumo completo do filme. O anime começa com Maquia explicando que o povo Iorf são criaturas que vivem centenas de anos. Porém, eles não mudam muito a sua aparência. Ela explica que eles tecem os seus dias juntos, pois eles conseguem se comunicar através do tecido. E no tecido chamado Hibiol, que é esse tecido grande, tem todas as memórias. Eles vivem longe de todos os outros clãs e por isso são chamados de clã das separações. Maquia tem 15 anos e ela tem dois amigos, Leila e Krim. Maquia é uma garota muito tímida e Leila sempre incentiva ela a ser um pouco mais ousada, enquanto Krim diz que Maquia não deve dar muita atenção para o que Leila fala. Um dia, enquanto eles voltam de suas tarefas, Maquia observa os pais de seus amigos e fica triste, porque ela não tem família e se sente sozinha. Ela mora com a anciã de seu povo e a anciã explica que se um dia ela amar um humano, aí sim ela vai se sentir sozinha. Maquia vai tecer antes de dormir e vê Krim andando sozinho. Ela segue ele e percebe que ele está em um encontro com Leila. Vendo a cena, Maquia chora. Logo após isso, aparecem homens montados em dragões chamados Renatos. Eles estão lá na intenção de capturar o povo Iorf. Eles pretendem levar as mulheres e crianças e são comandados pelo comandante Izor. E esses soldados são do reino de Mesarte. Maquia correu até a anciã para avisar sobre esse ataque e acaba ficando presa no local onde fica o Hibiol. Pois na intenção de proteger o Hibiol, os Iorfs trancaram tudo e Maquia ficou presa lá dentro. Nesse momento, um dos Renatos fica descontrolado, pois esses dragões estão sendo afetados por uma doença chamada de olhos vermelhos, que faz eles queimarem por dentro. Como ele está descontrolado, ele invade o local que Maquia está e numa tentativa de se proteger, ela se agarra a um pedaço do Hibiol. O Renato também acaba ficando preso e ele voa levando Maquia junto. Em um determinado momento, o Renato queima completamente e Maquia cai junto com ele. Quando ela vê no horizonte a destruição de seu povo, ela pensa em se desviver. Ela vai até um penhasco, mas de lá ela escuta um choro. Ela vai até o local e chegando lá ela descobre que era um acampamento e as pessoas desse acampamento foram desvividas. E o único que sobrou foi um bebê. Nesse local ela também encontra um homem misterioso. Esse homem conhece o povo Iorf e sabe que Maquia é um Iorf. Ele diz que quando chegou naquele local aquelas pessoas já estavam desvividas e é melhor que ela deixe o bebê lá porque aquele é o destino dele. Mas Maquia decide que vai criar aquele bebê e diz que ele é seu Hibiol. Ela o leva consigo e diz que ele cheira como o sol. Mas ela logo percebe que não sabe como cuidar de um bebê e acaba chegando até a casa de Mido, que tem dois filhos, Leng e Deo. Ela ensina para Maquia como ser mãe e Maquia decide que vai chamar o bebê de Ariel. Ela também arruma um emprego, começa a tecer para um homem chamado Darel. Ela também muda a cor do cabelo para que ninguém saiba que ela é um Iorf. Ariel vai crescendo e Maquia ensina para ele a escrever mensagens através do tecido e também ensina ele a tecer. Alguns anos se passam e ela descobre que Leila está viva e que vai se casar com o príncipe de Mesarte. Ela decide ir até lá para resgatar Leila e para isso ela entra num navio de carga junto com seu filho Ariel. Quando ela está nesse navio, ela acaba encontrando com seu amigo Krim e outros Iorfs que conseguiram sobreviver e que também têm a intenção de salvar Leila. Porém, quando o plano está quase completo, Leila fala que não irá com eles, pois ela não conseguirá olhar para Krim, porque ela está grávida. Nesse momento, Maquia é quase capturada, mas ela acaba sendo salva por um meio Iorf. E esse meio Iorf é aquele homem misterioso que ela conheceu quando Ariel ainda era um bebê. Depois disso, Krim diz a Maquia que ficará e tentará salvar Leila, e que ela deve ir embora pois tem um filho e só vai atrapalhar. Ela começa a procurar emprego e eles precisam ficar se mudando de cidade em cidade para as pessoas não perceberem que Maquia não envelhece. Enquanto isso, Ariel segue crescendo normalmente. E alguns anos depois, eles já falam que são irmãos. Maquia trabalha, Ariel também, e eles aparentam ter a mesma idade. Maquia acaba se reencontrando com Leng, que está trabalhando para o rei agora. Maquia fala que Ariel não vê mais ela como mãe e que agora ele está bem distante. Leng fala que isso tudo é uma fase e que vai passar. Porém, Maquia e Ariel acabam brigando feio.
E Ariel pede ajuda de Leng para se tornar um soldado do rei, pois ele quer proteger Maquia. Fala que daquela forma ele não conseguirá protegê-la. Leng o ajuda a se tornar um soldado e Maquia fica muito triste de ter que se separar de seu filho depois de todo esse tempo. Enquanto Ariel vai se tornar um soldado, Maquia acaba sendo capturada por Crin. E aí se passam alguns anos. E sinceramente nesse ponto eu já acho que Crin ele é imortal, porque na verdade ele não é. Mas vocês não têm noção, tipo, passou um monte de tempo e até hoje eu não entendo se Maquia, se ela foi por vontade própria ou se ele obrigou ela a ir, porque ela não parece obrigada a ir. É um pouquinho confuso, mas eu gosto da confusão, então tudo bem. Após esses anos, nós vemos que Ariel já está casado com Dita. Dita e Ariel se conheceram quando eram crianças. Dita tinha muito ciúme de Maquia com Ariel. Depois de alguns anos, eles se reencontraram, se casaram e Dita está grávida já nos últimos dias de sua gravidez. O reino de Mesarte é atacado por todos os outros reinos rivais. Maquia e Crin estão em um desses barcos. Eles correm até o castelo para salvar Leila e no meio do caminho, Maquia e Ariel se reencontram por um breve momento. Crin chega até Leila e diz que veio para salvá-la, que mais ninguém fará mal para ela e eles voltarão a viver juntos. Porém, Leila fala que antes de ir embora, ela quer ver Medmel. Medmel é a filha de Leila, de quem ela estava grávida no início da história. Ela teve essa bebê e a intenção do rei era que a criança nascesse com características do povo Iorf. Porém, a criança nasceu sem nenhum tipo de característica de ser Iorf ou meia Iorf. Ela nasceu como humana e por isso ela foi desprezada pelo príncipe. E Leila não conseguia vê-la porque eles não permitiam. Leila nunca viu direito a filha. Quando ela pede isso, Crin começa a surtar, porque ele não entende por que Leila quer ver sua filha. Leila e Crin eram apaixonados e para ele, só ele basta para Leila. Mas ela fala que quando pensou que todos tinham ido embora, a única coisa que a manteve viva foi a memória de sua filha. Nesse momento, Crin fala que eles vão acabar com tudo juntos. Eles jogam a tocha no chão e tudo começa a pegar fogo. Nesse momento, o comandante Izo aparece e dá um tiro em Crin. Crin vai embora ferido fatalmente. Ele fala que não entende por que Leila e Maquia mudaram. Ele fala que não entende porque o tempo tem que passar. Ele passou sua vida procurando Leila, querendo salvá-la. Ele amava ela, mas o tempo passou tanto para Leila quanto para Maquia, e só Crin ficou preso àquele passado. Que reflexão. Depois de dizer isso, ele desvive completamente sozinho. Maquia vê de novo no horizonte toda aquela destruição e de novo ela escuta um choro. Quando ela vai até esse choro, ela encontra Dita e vê que Dita está entrando em trabalho de parto. Ela fala que vai chamar alguém, mas Dita pede para ela ficar porque aquele é o filho de Ariel. Maquia ajuda Dita a dar à luz ao bebê. Vendo o bebê, ela lembra de Ariel quando ele ainda era um bebê. E pouco depois disso, ela está novamente com Ariel. Maquia andou muito, viu? Ele acabou ficando ferido em batalha e ela está cuidando dele. Segurem as lágrimas. Nesse momento, Maquia explica para Ariel que no dia que ela o encontrou, a mãe dele também segurava ele muito forte e ela teve que afastar dedo por dedo dela para poder pegar Ariel. Ela fala que a mãe dele abraçava ele muito forte e que os dedos dela estavam endurecidos. Não foi fácil conseguir tirar Ariel. Maquia fala que nunca se tornou mãe de Ariel, mas ele fala que ela ensinou tudo para ele: gentileza, força, desespero, o sentimento de amar alguém. E ela fala que pensar nele era o mesmo que pensar nela. E quando ela o conheceu, ela pensou que fosse chorar junto com ele, que ele fosse o seu Ribiol. E ela fala que quando está com ele, todas as coisas tristes e dolorosas desaparecem. Ele fica um pouco frustrado de ter ido embora. E ela fala que ele não é um mentiroso. Eu não vou conseguir, eu nunca consigo. E ela fala que ele não é um mentiroso, que ele a protegeu todo esse tempo, que ele sempre protegeu ela. Ela fala que quando eles se separaram, ela ficou sozinha e se perdeu de vista. Mas quando ela lembrava dele, ela voltava para si mesma. E ela fala que do que ele chama ela vai ser. E não importa se não for mãe, não interessa qual seja o nome, esse nome certamente será o dela. Ela fala que aquele que envolveu ela foi ele.
Nesse momento, o Leng aparece e estraga o clima, ainda bem, porque eu tava quase chorando. E aí, Maquia pede pra Leng levar Ariel pra casa. Ela fala que é onde ele pertence, a família dele. Maquia vai embora e nesse momento Ariel se desespera. Ele tenta ir atrás dela, mas como ele tá ferido, ele não consegue andar. Ele começa a pedir pra ela ficar, pede pra ela não ir. Ele grita chamando ela de mãe. Ela olha pra ele, mas mesmo assim, ela vai embora. Por mais que Maquia ame Ariel, agora Ariel tem sua própria família. Maquia vai até onde está Crin e fecha os olhos dele. Pega o último Renato e nesse momento Leila finalmente consegue reencontrar sua filha. Ela fala com Mad Mel e depois ela pula do castelo. Mas nesse momento Maquia pega ela junto com o Renato e ambas saem voando. Nesse momento o comandante Zor fala que as lendas são fadadas a desaparecerem, então é melhor que eles deixem as lendas viverem em paz. A filha de Leila, Mad Mel, vê sua mãe e diz que sua mãe é muito bonita. Passam-se uns bons anos e Maquia volta para o vilarejo onde vivia com Mido. Ela vê uma criancinha e pergunta para essa criança onde está o avô dela. O avô da criança é Ariel, que já está no seu leito de morte. Maquia chega para falar com ele e a neta de Maquia, filha de Ariel, fala que eles falavam muito sobre ela e fica feliz por Maquia ter chegado a tempo. Maquia chega até lá, conversa um pouco com Ariel, fala que não vai chorar, pois quando ele era criança, ela prometeu que não choraria. Maquia deixa em cima de Ariel o pedaço do ribiol que ela tinha envolvido ele quando ele era bebê e depois ela vai embora. Quando ela chega um pouco distante da casa, nós temos todo um flashback de todos os momentos de Maquia com Ariel, desde que se conheceram até aquele momento. Maquia começa a chorar e diz que vai ter que pedir desculpa para Ariel, vai ter que quebrar sua promessa. Ela chora muito. Depois ela se encontra com aquele meio Yorf que ela conheceu anos antes. Ele pede para Maquia subir na carroça e eles vão embora. O anime acaba, porém na cena final mostram alguns Yorfs junto com o Renato, o que dá a entender que mais Yorfs sobreviveram e conseguiram voltar para seu lugar de origem, e ficaram lá vivendo junto com o Renato. Esse vídeo é um remake de um dos vídeos aqui do canal. Acho que Maquia foi o terceiro vídeo que eu postei aqui há 2 anos atrás, faz muito tempo. Aos interessados eu melhorei da gripe. E eu tô assim agora porque o filme... porque eu tô emocionada, mas eu melhorei da gripe. Quando eu gravei o resumo de Maquia, eu editei o vídeo e ficou lindo, eu amei muito, muito, muito. Mas quando eu fui postar no YouTube, deu direitos autorais. E até então, nenhum vídeo meu tinha dado direitos autorais, porque até então eu tinha gravado um total de 2 vídeos. E Maquia foi meu terceiro vídeo. Como deu direitos autorais, eu tive que reeditar o vídeo inteiro, porque eu não achei que Maquia fosse dar direitos autorais. Porque é um filme que muita gente não conhece, então eu não achei que fosse dar direitos autorais, não sei, eu pensei que não ia. E eu tive que reeditar, e se você for ver o vídeo de 2 anos atrás, ele tá bem mal editado, porque eu tive que ficar tirando print das imagens e tipo, os prints não ficaram bons, e tipo, foi todo um estresse, e eu queria muito refazer. Antigamente eu editava pelo celular, então era tudo mais complicado, mas agora que eu posso editar um pouquinho melhor, eu queria muito refazer esse vídeo, porque eu gosto muito desse filme, eu queria que ele tivesse uma edição digna, e também para meio que tirar aquela memória, sabe, do meu estresse reeditando o vídeo, eu quero fazer de novo, agora com o coração mais tranquilo e feliz de saber que eu novamente falei desse filme, porque é um filme muito, muito bom, que eu gosto muito. Eu não achei que eu fosse ficar emocionada de novo falando sobre esse filme, mas eu fiquei, eu realmente não esperava, mas é que é um filme muito bonito. No fim, você sabe que o Ariel é um humano e que ele não vai viver igual a Maquia, não tem como, mas ainda assim você, tipo, quer que eles fiquem juntos e é tudo tão bonito, mas é tão triste, sabe? Eu tô muito feliz de ter regravado esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu falo muito, eu gosto de falar. Tem outros resumos aqui no canal, então acompanhem pra não perder nenhum. Comentem o que é que vocês acharam, esse filme é muito, muito lindo, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistirem até aqui, não esqueçam de curtir o vídeo, vocês sempre esquecem de curtir o vídeo, curte o vídeo.
Se inscrevam para não perderem nenhum resumo. Tem outras coisas aqui, tem notícias, opinião, reflexões. Tem muita coisa legal para vocês acompanharem. Eu espero ver vocês em um próximo vídeo. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Here when the promise flowers... Ai, vamos falar inglês. Eu tô estudando inglês. Maquia. When the promise flower. When the promise flower bloom. Onde eu em inglês. E é melhor que ela deixe. Parou? E é melhor. E é melhor que ela deixe aquele bebê. Para de palhaçar. Eita, minha voz tá. Ela o leva com. Minha voz não vai dar. Não vai dar. Ela. E nesse momento, Maria. Maria? Que? Maria. Leng o ajuda a se tornar um soldado. Não é surtar. Sabe quando você perde o controle? Volta para o vilarejo.